Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, chegamos à nossa segunda semana de estágio, a minha última semana. Queria agradecer vocês pela participação nessas 2 semanas. Dizer que para mim foi assim 2 semanas de bastante apreensão. Fiquei com bastante medo, tá? Porque para mim foi um desafio muito grande, ter que dar aula à distância para uma turma assim que a gente quase nunca se viu, não se conhece bem. Então foi para mim foi uma experiência única. Vou levar isso pelo resto da minha vida. Foi um aprendizado muito grande, certo? Essa segunda semana nós vamos continuar, né? O assunto da geometria. Procurei colocar o conteúdo, descrever ele de uma maneira bem simples, de uma maneira bem fácil, para que vocês consigam compreender, certo? Então, muito obrigada. Fiquem em casa, se cuidem, para que daqui a pouco vocês possam estar todos juntos, brincando e estudando na escola, certo? Um beijo. Até mais. Aprendemos na última semana sobre retas, semirretas, segmentos de reta, ângulos obtusos, retos e agudos e sobre as retas concorrentes, paralelas e perpendiculares. Nessa semana, vamos estudar e conhecer os polígonos, os triângulos e os quadriláteros. Vamos lá? Polígonos. Os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta, que não se cruzam a não ser em suas extremidades. Vejam esses exemplos. A figura 1 não é um polígono, pois é aberta. A figura 2 também não é um polígono, pois possui um lado arredondado. A figura 3 é um polígono, pois é reta e fechada. Elementos que formam um polígono. Lados são cada uma das linhas que formam um polígono. Vértices são os pontos de união entre os lados. Diagonais são os segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Ângulos são um espaço entre dois lados consecutivos. Os polígonos podem ser classificados de diferentes maneiras: regulares, irregulares e pelo número de lados. Polígono regular possui todos os lados e ângulos iguais. Polígono irregular não tem todos os ângulos e nem os lados iguais. Polígonos classificados pelo número de lados. Triângulo, 3 lados. Quadrado, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eniágono, com 9 lados. E decágono, com 10 lados. Agora, vamos conhecer melhor os triângulos e os quadriláteros. Triângulos. Classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Podemos classificar um triângulo de acordo com a medida de seus lados. Dentro disso, temos 3 possíveis combinações. São elas: equilátero, isósceles e escaleno. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero possui todos os lados iguais, todos com a mesma medida. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles possui 2 lados iguais, com a mesma medida, e apenas um diferente.
triângulo escaleno. O triângulo escaleno possui todos os lados diferentes, nenhum possui medida igual. Agora, vamos ver e aprender sobre os quadriláteros. Um quadrilátero é todo polígono que possui 4 lados. Os quadriláteros podem ser classificados como trapézios ou paralelogramos. Os paralelogramos possuem 2 pares de lados paralelos, como vemos no exemplo abaixo. Se prolongarmos os lados com as linhas azuis, podemos ver que eles nunca se encontrarão. O mesmo ocorre com lados das linhas vermelhas. Portanto, temos 2 pares de lados paralelos. Os paralelogramos são divididos em retângulos, losangos, quadrados. Retângulos. Um quadrilátero é um retângulo quando possui 4 ângulos retos, com essa imagem abaixo. Seus 4 ângulos internos medem 90 graus. Losango. A sua característica especial é que ele possui 4 lados iguais. Vale lembrar que os ângulos opostos do losango sempre terão a mesma medida, como podemos ver no exemplo abaixo. Os azuis são iguais e os vermelhos são iguais. Mas o mais importante é que todos os lados devem ser iguais. Quadrados. Os quadrados são um tipo especial de paralelograma, pois eles possuem 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Notem que eles têm as características de um retângulo e de um losango, ou seja, o quadrado é a junção dessas duas figuras. Ele é um retângulo e, ao mesmo tempo, um losango, portanto, ele pode ser classificado das duas formas. Trapézios. Os trapézios já são um tipo diferente de quadriláteros, pois eles possuem apenas 2 lados paralelos, como vemos na figura 1. Seus outros 2 lados são chamados de oblíquos, porque se eles forem prolongados, eles acabam se cruzando em algum momento, como vemos na figura 2. Os lados paralelos de um trapézio são chamados de base. Uma base maior e uma base menor. Os trapézios são divididos em isósceles, escalenos, retângulos. Trapézio isósceles. Os trapézios isósceles possuem os lados oblíquos iguais, ou seja, possuem a mesma medida, como podemos ver na imagem abaixo. Os lados com as linhas são iguais. Trapézios escalenos. Os trapézios escalenos possuem os lados oblíquos diferentes, como na imagem abaixo. Trapézios retângulos. Os trapézios retângulos possuem 2 ângulos retos, ou seja, um de seus lados oblíquos é perpendicular à base, ele é reto, formando 2 ângulos de 90 graus, como podemos ver na imagem abaixo. Fim da aula! Aprendemos na última semana sobre retas, semirretas, segmentos de reta,
ângulos obtusos, retos e agudos, e sobre as retas concorrentes, paralelas e perpendiculares.